Tem excelente notícia no Flamengo, vamos comentar sobre isso, tem informação sobre mercado da bola rubro-negro, vamos falar sobre novidade no Mengão. Você que tá aí, dá aquela bola de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não, deixa o like. Então toca aí meu parceiro e minha parceira, tocou então vem comigo rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. De La Cruz e Bruno Henrique treinam e devem reforçar o Flamengo diante da equipe do Palmeiras. Depois de um longo tempo, o Flamengo aí sem o Bruno Henrique, pelo menos relacionado para os jogos, né? Ali no banco de reservas, o Bruno Henrique deve voltar à equipe do Flamengo juntamente com o uruguaio Nicolás de La Cruz, que sequer ficou no banco de reservas diante da equipe do Criciúma. Hoje, na terça-feira, tem mais um treino no CT em Urubu na parte da manhã para encerrar os preparativos para a decisão do Flamengo amanhã contra a equipe do Palmeiras no estádio do Maracanã. Já foram vendidos aí mais de 50 mil ingressos, a promessa de casa cheia no estádio do Maracanã, e a torcida do Flamengo mais empolgada do que nunca depois do que aconteceu ontem na Gávea. Eu vou trazer todos os detalhes mais chegadinho para vocês ficarem sabendo aí da situação, que é evidente que vocês já sabem do resultado de aprovação, mas tem os detalhes aí também que eu vou passar aí para vocês. Dupla participou normalmente da atividade, deve participar normalmente hoje também nessa terça-feira e vai reforçar o Flamengo. De La Cruz desfalcou o Flamengo por conta de um problema nos seus tendões. Segundo o Tite, o uruguaio vinha sentindo dores no tendão de Aquiles dos dois pés devido à sobrecarga de jogos. Em 2023, o meia fez 38 jogos pelo River o ano todo, número praticamente igual aos 35 que fez já nos primeiros 7 meses dessa temporada 2024, né? Fez 29 jogos pelo Flamengo de La Cruz e 6 pela seleção uruguaia, então vai ter que se adaptar também a essa situação, porque aqui no Brasil a gente joga muito mais do que na Argentina. Aliás, a gente joga muito mais do que em qualquer lugar do mundo, porque tem uma coisa chamada campeonato estadual. E campeonato estadual, os caras não abrem mão de fazer, não reduz data, é uma situação realmente que deixa a gente numa situação complicada. Por sua vez, Bruno Henrique foi ausência nas últimas 4 partidas do Flamengo após sofrer uma entorse no tornozelo direito, diante do empate da equipe do Cuiabá no último dia 6 de julho. Então o BH quase completando um mês aí longe dos gramados. O atacante se recuperou da lesão na semana passada, mas ainda estava no processo de transição para o gramado justamente para se recondicionar fisicamente. A gente sabe que um cara que precisa do aspecto físico, sobretudo, é o Bruno Henrique, por conta da sua velocidade, por conta da potência, por conta da impulsão que ele tem ali nas jogadas aéreas, é fenomenal, enfim, vai ajudar demais o Flamengo aí entrando nas segundas etapas, até porque hoje ele é reserva do Cebolinha. Com a dupla de volta, o Flamengo esvazia por completo o seu departamento médico e o Tite vai ter força máxima, força total para encarar o Palmeiras no confronto de ida da Copa do Brasil. A segunda decisiva partida acontece lá no Allianz Porco, mas vamos com tudo. Planejamento, infelizmente, é que use um time bem alternativo o Flamengo diante da equipe do São Paulo no estádio do Morumbi. Não à toa o Pedro tomou aquele cartão amarelo, então o Gabigol deve iniciar a partida, ou então o Carlinhos, acredito que ele vai até... De repente pode botar os dois, muda o esquema, porque não vai ter o Luiz Araújo. O Gerson também já está sobrecarregado, vai ter que jogar contra o Palmeiras. Enfim, vamos ver isso aí, ficar mais para frente, focar aí na partida contra o Palmeiras. O Pedro participou do programa Resenha de Craque na Flá TV e deu entrevista à Flá TV e revelou surpresa sobre superar Haaland e Mbappé na artilheira do futebol mundial, na artilharia do futebol mundial atual. O Pedro é o maior artilheiro, está na frente de todos eles, está na frente de chinês, de japonês, de alemão, de norueguês, de francês, na frente de geral. E o Pedro falou: fiquei sabendo desses números agora. Para mim, esse número é bastante gratificante. Eu fico muito feliz de observar esses números.
o quanto tem sido bom. Mas, como eu falei, só valerá a pena mesmo quando chegar no final do ano e a gente conquistar um troféu. Falando individualmente, o ano foi maravilhoso, está sendo, e espero continuar assim para aumentar os números até o final do ano, disse o Pedro, né? Vai lembrar, nessa temporada o Pedro já tem 28 gols, se a gente contar a temporada oficial, contando os amistosos do início do ano, ele tem 30, e na temporada passada o Pedro marcou 30 gols, se não me falha a memória, tá bem perto aí, tá 2 gols aí de ultrapassar a marca do ano passado, Pedro, e olha que no ano passado foi a temporada mais artilheira do Pedro, né? Na história não do Flamengo, na história da carreira dele. Então já... Olha que a temporada passada tomou soco na cara, aquela coisa toda, não era titular absoluto, porque o Gabigol jogava ali bastante com o Sampaoli, enfim. Então Pedro aí, olha que em 2022 já tinha jogado pra caramba, aliás, foi eleito o Rei da América, não à toa, foi pra Copa do Mundo jogar lá no Catar. Lohan foi relacionado para a partida do Flamengo Sub-20 contra a equipe do São Paulo na próxima terça-feira do Brasileirão da categoria, ou seja, muito provavelmente o Lohan deve seguir no Sub-20 do Flamengo. O técnico Tite foi questionado na entrevista coletiva do porquê que o Lohan não vinha sendo relacionado para as partidas. Ele foi liso ali, meio que saiu da pergunta, né? O Tite, meu amigo, você joga ali pra ele cair numa pergunta, ele não cai, não tem jeito, pô, o cara tá aí quase 70 anos de idade, não é de bobeira, tá velho ali, velho de guerra, né? Sabe da situação toda, saiu ali e falou que não, o garoto tá evoluindo, tem que tomar cuidado. Aí citou o caso do Matheus Gonçalves, ó, o Matheus já desceu pra jogar lá também, né? Então, assim, o Lohan é o único que voltou pro Sub-20, tá lá pegando rodagem. Hoje, pro Lohan jogar no Flamengo é mais difícil, porque já voltou De La Cruz, já voltou sobretudo De Arrascaeta, ele faz a função ali do De Arrascaeta, tava fominha, tem que soltar mais a bola, aquela situação toda, mas eu não tenho a menor dúvida que ele tem talento e vai voltar muito bem aí pro profissional do Mengão. Flamengo em Portugal. Na reunião de ontem, dia 29, né? Lembra que eu falei para vocês que teria uma reunião lá no Clube Português para debater essa situação de SAF, que teve protesto da equipe do Leixões? Pois é, a reunião para discutir o interesse do Flamengo na compra do SAD Leixões, tudo se encaminha para que o Mengão adquira 51% do time português. E quando você tem 51% de alguma coisa, você tem a maioria, porque o outro tem 49%. Então é você que manda na bagaça. Além disso, foi decidido que nada será alterado na identidade visual do time. Apenas um dos uniformes do Leixões será rubro-negro. Então não vai acontecer o que aconteceu com a Red Bull, por exemplo, né? Que chegou lá no Bragantino, mudou uniforme, mudou escudo, mudou camisa. Não, vai se manter assim, só deve lá ter um uniforme rubro-negro de informação do companheiro Paparazzo rubro-negro. Vamos ficar atento aí a essa situação que é muito importante também aí do Flamengo adquirindo esse clube em Portugal. Agora vamos falar sobre o momento histórico, sobre o momento memorável do nosso Flamengo. O nosso Flamengo vai ter estádio. Lógico que tem algumas etapas a serem cumpridas, tem processos burocráticos a serem feitos, tem uma obra a ser realizada, mas já temos todos os detalhes aqui do projeto do estádio do Flamengo para trazer para vocês. Não é segredo para ninguém que ontem, diretamente da Gávea, os conselheiros do Flamengo votaram a compra, pelo menos a participação do Flamengo no leilão para arrematar o terreno do gasômetro. Esse leilão que vai acontecer amanhã, na quarta-feira. Os conselheiros aprovaram participação do Flamengo em leilão pela compra do terreno do gasômetro. Reunião teve bloqueio de celulares e clima de eleição. Diretoria atual prevê a inauguração do futuro estádio em novembro de 2029, rapaz. Olha isso, né? 10 anos da campanha histórica que o Flamengo fez naquela temporada de 2019. Presidente Landim fala em dia histórico. Oportunidade única. Gente, vamos lá. Por maioria de votos,
602 conselheiros do Flamengo votaram a favor pela aprovação da entrada do Flamengo no leilão pelo terreno do gasômetro. 602 votaram a favor e 33 votaram contra e também 4 se abstiveram, né? Teve 4 abstenções. O Conselho Deliberativo do Flamengo autorizou na noite de ontem, né, o clube participar do leilão pela compra do terreno do gasômetro, onde pretende erguer o seu estádio para pelo menos 70 mil pessoas. A área tem 86.592 metros quadrados. Após a aprovação por quase unanimidade de votos, a maioria dos presentes comemoraram muito. Tinha gente chorando, tinha gente emocionada. Infelizmente não teve como eu ir lá para fazer essa cobertura com vocês. Tô aqui com a minha mulher, minha companheira, né? Arrancou o siso aí, então tô cuidando dela, tô ajudando aí na situação. Tô com obra aqui em casa também. Então tô fazendo obra aqui, né? Tendo que lixar a parede, um monte de troço aqui. Então fiquei pegado aí, não deu para fazer essa situação, fazer comida. Então acabou que não deu. O amigo ciclista rubro-negro foi lá. E publiquei os vídeos lá dele e também do Marquinhos do Tudo pelo Flamengo, tá? O presidente Rodolfo Landim pulou e cantou o hino abraçado a apoiadores. O leilão público do gasômetro, localizado na Avenida São Cristóvão, número 1200, será realizado amanhã, na quarta-feira, às 2h30 da tarde, no auditório do Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura do Rio de Janeiro. O lance mínimo previsto é de R$ 138.195.000 e precisa ser à vista, no cash, de acordo com as normas do edital do leilão. Ontem, na segunda, a Justiça Federal negou o cancelamento do leilão que havia sido pedido pela Caixa Econômica Federal, administradora do fundo proprietário do terreno. Há 4 meses da eleição na Gávea, o clima foi de debate e tensões pré-eleitorais. Durante o dia, houve manifestações de torcidas organizadas direcionadas contra um dos pré-candidatos, Luiz Eduardo Batista, BAP, e havia uma faixa lá do BAP o chamando de elitista, né? Torcidas organizadas se reuniram na entrada do clube e cantaram "Arra, Uhu! O estádio é nosso!" A reunião também teve medida peculiar, como recolhimento de celulares para entrar no ginásio de votação. Os conselheiros receberam um aparelho semelhante a uma calculadora, com o qual conseguiam votar pelo sim ou não pela autorização do terreno do estádio, beleza? Já tem até foto aí. É engraçado porque não pode entrar com o celular, já tem até foto aí do aparelho que o pessoal votou. Durante a reunião, o novo vice de patrimônio do Flamengo, Marcos Bodin, que é um dos executivos envolvidos aí com a questão do estádio do Flamengo, anunciou que a estimativa para a inauguração do estádio está prevista para o dia 15 de novembro de 2029, quando o Flamengo completará, no dia, aliás, do aniversário do Flamengo, quando o Flamengo completará 134 anos. Passo muito importante. Antes do início da votação, Rodolfo Landim fez um discurso de 15 minutos defendendo a aprovação. Ele lembrou o esforço para conseguir ser concessionário provisório do Maracanã e um trabalho de convencimento junto ao governador Wilson Witzel, mas lembrou que o estádio sempre terá pontos inacessíveis para o Flamengo. Tem que ter seu estádio, não tem jeito. Citou as 5.000 cadeiras cativas existentes, a divisão de torcidas que diminui a capacidade do estádio e outras questões de desvantagem para o futuro estádio almejado pelo Flamengo. E ele falou, Landim, o Maracanã nunca será nosso. Apesar da concessão do Flamengo vencida pelos próximos 20 anos, o Maracanã não é do Flamengo. Tem uma memória afetiva, mas não é do Flamengo. O Flamengo manda, o Flamengo pode tirar a cadeira, mudar a cadeira, apesar que o Nilton Santos não é e o Botafogo faz isso tudo e todo mundo tá lavando as mãos. No futuro estádio, Landim aposta em receitas bem altas, a começar pela venda do naming rights. Ele disse que o terreno do gasômetro se trata de uma oportunidade única. E ele falou,
Nós reviramos essa cidade inteira. No aspecto de logística, de fluxo de pessoas, para representar a mudança de hábito do torcedor do Flamengo, aquele local é o único pra gente. É uma oportunidade única, falou o presidente do Flamengo. Ele disse: deixem de lado todas as questões pessoais, os grupos, estamos todos pensando no nosso Flamengo. É isso que nos faz ficar aqui até as 10h10 da noite nesse dia histórico. É um passo muito importante para a consolidação do Flamengo no futebol brasileiro. Todos nós teremos orgulho de dizer aos nossos filhos, aos nossos netos, aos bisnetos, que nesse dia participamos dessa decisão, minha galera. Então, tem várias questões. O Landim fez enfim, uma entrevista muito grande lá. Ele citou o Gabigol também, o Landim, né? Disse que o Gabigol falou que vai virar um inferno lá, vai ser um inferno lá do Flamengo lá, ou seja, vai ser bem difícil enfrentar o Flamengo lá, vai ser bem difícil ganhar do Flamengo lá, né? Espero que a direção do Flamengo, a gestão do Flamengo contrate profissionais capazes de botar uma acústica bem legal no estádio. Um estádio, o Landim falou de setores populares também. Ele saiu, né, lá da sede da Gávea, foi até a calçada para conversar com torcedores que lá estavam, né, dizendo que teria um setor popular para a torcida do Flamengo, né, atrás do gol, sem cadeira, setor raiz mesmo para a torcida ir lá, pagar barato o ingresso, torcer, né, falou sobre prioridade de ingresso também, quem for mais jogos vai ter prioridade para ir no jogo do Flamengo. Tomara que tudo isso realmente ele cumpra isso, né? É evidente que ele não vai ser mais o presidente daqui a pouco, mas ele é o cara que lançou aí essa situação, né? E isso ninguém vai esquecer, e que ele cumpra com isso tudo aí, até porque ele almeja a presidência do CODE, do Conselho Deliberativo do Flamengo, né? Landim confirmou contatos de potenciais parceiros. No entanto, o presidente prega cautela nos próximos passos sobre o estádio, né? Dizendo que, enfim, não quer falar em parceiros agora, porque pode parecer uma postura arrogante, porque, né, isso palavras dele, né? Que tem o leilão ainda para acontecer, o Flamengo tem que arrematar, vai dar tudo certo, né? E aí o Flamengo vai seguir aí o baile nessa situação do estádio. Aí o Landim falou aqui: a gente arrematando o terreno, eu vou convidar todas as torcidas para a gente tomar posse do terreno. E como eu prometi diversas vezes, vamos ter o setor popular atrás dos gols. Então devem ser 2 setores populares, atrás do Gol Sul, atrás do Gol Norte, né? E ele prometeu também fincar uma bandeira do Flamengo, né? Segundo palavras do próprio presidente, quando arrematar o terreno. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, disse que isso vale como um título grande. E ele falou: os conselheiros vieram para cá, votaram com independência em relação à parte política e em relação a qualquer situação no final do ano. Votou o que foi melhor para o Flamengo. O que era melhor para o Flamengo, ganhou o Flamengo e ganhou a torcida. Não tenho a menor dúvida disso, concordo plenamente com o Marcos Braz. O BAP, que foi acusado de ser contra o estádio, segundo a Raíssa Simplício, pediu votos a favor da aprovação para o Flamengo para participar do leilão na compra do terreno do gasômetro. Pessoas próximas a eles garantem que ele nunca se colocou o contrário, apenas fez ressalvas sobre o projeto, minha galera. Então aí, mais do que nunca, o estádio do Mengão deve acontecer. Eu vou ver se eu consigo fazer a cobertura. Vou conseguir fazer a cobertura do leilão para você. Vou correr atrás aí e ver como faço a cobertura do leilão aí para vocês, pro Flamengo arrematar essa situação. Sobre Claudinho, minha gente, Flamengo todo embolado aí com essa situação do estádio, né? Deu uma esfriada ali no Claudinho. No entanto, quem toca a parada mesmo é o Bruno Espindo, né? Tá totalmente envolvido com isso. O Flamengo decidiu dar uma cartada derradeira com o objetivo de, enfim, sacramentar a contratação do meia de 27 anos, né? Ao que tudo indica, essa reunião deve acontecer nos próximos dias para acertar a contratação, ou o Flamengo sai de vez do negócio, sai da parada e vai contratar outro jogador, né? O Flamengo vai dar esse ultimato. Até porque, né, gente, cara, não tem porquê, sabe, ficar nessa e
depois não contrata ninguém, né? Enfim. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.